gente vai ver hoje? Qual que é a proposta dessa aula? Mostrar que a vinda de Jesus, ela não se dará em duas fases distintas, mas apenas em uma única vez. Apresentar as linhas de interpretação sobre este tema e mostrar a importância de se estudar esse tema. Então, nesse primeiro ponto aí do objetivo, eu vou mostrar para vocês que a vinda de Jesus, ela não vai ocorrer em duas fases. Porque o que a gente pensa como presbiteriano, como reformados, é que Jesus vai voltar uma só vez. Mas esse não é o pensamento principal e maior da igreja. Da igreja local, me refiro às assembleias, batistas. Então, a maioria das igrejas, principalmente que seguem a linha dispensacionalista, eles acreditam que Jesus Cristo virá em duas fases distintas. E eu vou, então, mostrar para vocês que isso está errado. Eu quero começar mostrando esse quadro aqui para vocês, que é um quadro que foi feito pelo missionário Lawrence Walson. É um missionário pentecostal, que aqui ele mostra como que os dispensacionalistas entendem as coisas que estão acontecendo no mundo. Eles acreditam que o mundo está dividido em 7 grandes dispensações. O que é uma dispensação? É um período de tempo no qual o Senhor ele se revela através da sua justiça, através da sua graça, trazendo alguns comandos. Tá? Então, para eles, tem 7. Quais são essas 7? Primeiro, existe a dispensação da criação, a primeira. Depois, a da inocência, a da consciência, a do governo humano, a do período patriarcal, a dispensação da graça, ou melhor, da lei, que foi no período mosaico. A dispensação da graça, eles acreditam que nós estamos vivendo essa dispensação agora, a dispensação da graça, e depois da dispensação da graça, virá a última, que é a dispensação do milênio. Só que, para acontecer essa dispensação do milênio, vai ocorrer o que eles chamam da vinda de Cristo em duas fases. Então, por exemplo, aqui, se você prestar atenção, ainda que está pequeno, tá? Cristo veio, ok? Então aqui a gente tem o período da redenção. Jesus está lá no trono com o Pai. Ele morreu, ressuscitou. Ele ascendeu, que houve a sua ascensão aos céus. E a qualquer momento, o Senhor vai falar para o Filho, vai buscar a minha igreja, vai buscar a sua noiva. E aí Jesus Cristo, ele desce aqui até as nuvens. Só que nessa perspectiva, Jesus voltará de forma invisível. Então, nem todo o mundo o verá, nem todos os olhos vão contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vinda invisível. Daí que surgiu, por exemplo, vários livros como Deixados para Trás. Lembra dessa literatura? Ou então daqueles filmes que mostram mesmo as pessoas num voo e de repente o piloto some, desaparece, ou está num carro, aí uma pessoa desaparece, outro fica, ou uma mulher, um casal, né, e o marido sempre pregando o evangelho para ela, ela não quer saber, e daqui a pouco ela começa a procurar o marido em casa, cadê o meu esposo, cadê? Aí ela se dá conta de que ficou só as roupas dele ali no chão, que ele desapareceu, houve o arrebatamento, e ela agora está perdida. Então esse arrebatamento para eles é secreto. Aí o que vai acontecer? Qual que é a sequência como que esses irmãos ensinam? Jesus vem nas nuvens, a sua igreja é arrebatada, os que morreram em Cristo Jesus voltam com Cristo, de onde eles estão, eles vão encontrar com Jesus nas nuvens, os que estão vivos vão ser arrebatados, tirados com força. Dali eles vão para o tribunal de Cristo, seria aquela rodinha azul lá em cima, que vai ser o julgamento da igreja no que diz respeito a obras e não a salvação. As pessoas já estão salvas, mas elas vão receber galardões ou deixar de receber galardões. Então elas vão passar pelo tribunal de Cristo, que é esse local,
Daí elas vão para as bodas do Cordeiro. Está vendo aquela mesinha lá no cantinho? As bodas do Cordeiro, segundo esses intérpretes, vai ser um período de 7 anos. 7 anos literais. A igreja vai estar com o Senhor lá nas bodas, e aqui na terra, o que vai estar acontecendo? Enquanto a igreja vai estar com o Senhor, a terra vai estar passando pela grande tribulação, que é esse período aqui. Eles acreditam que a grande tribulação, ela é dividida em os primeiros 3 anos e meio, que é a primeira fase, e depois a outra parte dos 3 anos e meio, totalizando 7 anos. A primeira parte para eles é mais tranquila, tá? É mais branda. Vai aparecer o anticristo, mas de forma muito sorrateira, para enganar, vai ludibriar. Aí a segunda parte já é intensa, já é a parte mesmo da grande tribulação. Então, o contraste é o seguinte: a igreja está nas bodas e a terra está passando por esse período difícil. E quem vai estar aqui na terra? A trindade satânica, que vai ser o dragão imitando o pai, o anticristo imitando o filho e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Então, a trindade aqui. E aí muitos desses intérpretes dizem o seguinte: o Senhor tem um plano com Israel. E vai chegar um ponto que Israel vai estar assim quase à beira de serem exterminados. Então, nesse período, lá no finalzinho da grande tribulação, eles vão clamar pelo Messias, e o Messias agora voltará. Mas voltará como? Agora de forma visível. Todo olho verá. Aí o Messias volta, liberta Israel, julga as nações, aí inicia o período do milênio, que a gente vai ter um estudo sobre isso, tá? Depois tem o juízo final e segue-se o novo céus e a nova terra. Mas vejam então que quantas vezes Jesus vai voltar, segundo essa linha aqui? 2. Primeiro invisível e depois de forma visível. Se você perguntar para essas pessoas se Jesus vai voltar 2 vezes, eles vão negar. Eles vão dizer, não, Jesus vai voltar uma só vez. Mas a vinda dele vai ocorrer em 2 fases distintas, que na verdade dá na mesma. São 2 vezes que Jesus Cristo ele vai voltar. Eu pergunto, quem entende isso? A maioria da igreja evangélica, que hoje, predominantemente, eles são dispensacionalistas. Então vai aí muitos batistas, a maioria, ou quase todos os assembleanos, vão defender essa linha. Jesus Cristo vai voltar em 2 fases distintas. Tá? Então, a primeira volta é o arrebatamento, a segunda volta vai ser a vinda visível de Jesus. Pois não. Os 7 anos, eles tiram de 2 textos. Não somente 2, mas os principais. O primeiro texto é o texto de Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26 em diante. Segundo eles, ali, Daniel ele começa a falar sobre uma história que vai até a primeira vinda de Cristo, o aparecimento de Cristo. E aí depois, quando ele fala sobre o anticristo, seria como se houvesse ali um hiato, que eles chamam que é a diferença da 69ª semana para a 70ª. Essa sequência ela não foi linear, ela parou na 69ª, e a 70ª só vai ocorrer com a vinda do anticristo. Então eles vão tirar dali esses 7 anos, e eles vão tirar também de Apocalipse. Eles vão dizer o seguinte: Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 5 está falando da igreja. Tá? Aí tem um texto, eu não me lembro se é o capítulo 5 ou 4, que é falado assim para João: sobe aqui. O 4, sobe aqui. Louvando o Senhor, isso. Sim. Então, no entendimento deles, quando o texto fala assim, sobe aqui, seria o quê? O arrebatamento. Então, sobe aqui. Aí a igreja é arrebatada. Por quê? Porque do capítulo 6 em diante, você não vai ver o nome igreja.
mas tem o nome santos, que tem o nome eleitos, está lá, mas não tem igreja. Então eles acreditam que, bem, a igreja foi arrebatada aqui no capítulo 4. E aí do capítulo 6 até o capítulo 9, eles entendem que é a primeira parte da grande tribulação. Do capítulo 10 até o capítulo 18 é a segunda parte da grande tribulação. E o capítulo 19 é o texto que fala da vinda de Cristo. Então para eles bate certinho. Primeira parte da grande tribulação. Segunda parte, Jesus já veio aqui de forma invisível, sobe aqui, já arrebatou a igreja, e no capítulo 19, Jesus Cristo volta, agora de forma visível. Então, esses dois textos, eles vão fazer aí esse malabarismo teológico, porque isso não bate de maneira nenhuma. Mais com a nossa, no sentido de falar sobre a vinda de Cristo em uma só fase. Em uma só fase. Então, essa linha dispensacionalista, ela é nova. Quando a gente vê a história da igreja como um todo. Ela surge ali com John Nelson Darby e o Scofield, que tem aquela Bíblia, uma Bíblia de estudo. Provavelmente nos idos de 1902, 1906. Tá? Mas antes disso, nós temos aí quase 2000 anos de história da igreja em que ninguém nunca ensinou esse tipo de ensino. O ensino da igreja, nos credos, nas confissões, sempre foi: Jesus Cristo vai voltar, uma só vez. A protestante e a católica como um todo. A igreja, a história da igreja, tanto na tradição reformada, puritana, na tradição católica medieval, sempre ensinou que a vinda de Cristo, ela é uma só vez. Então, essa linha que eu estou mostrando é uma linha nova. E ela ganhou muitos adeptos, tá? O que a gente vai ver aqui, gente? Eu quero mostrar para vocês, primeiro, algumas razões que nós devemos rejeitar essa interpretação da vinda de Cristo em duas fases distintas. Tá? Então, a primeira razão, Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Nunca. Ele nunca ensinou isso. Você não tem um texto bíblico que fale sobre a volta de Cristo de maneira secreta. Por exemplo, vamos abrir aí o texto de Mateus 24. Mateus capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus. Aqui ele vai assim até a segunda vinda, separação dos bodes das ovelhas. Olha o que ele diz no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse texto, que nós vamos ter uma aula sobre isso, é um texto que ele é muito detalhista. Ele começa com os sinais da vinda de Cristo, começa com aquela ilustração das dores de parto, mostrando que esses sinais eles vão se intensificando. Depois ele fala sobre a grande tribulação, e depois da grande tribulação, ele fala sobre a vinda de Cristo. Mas quando ele fala sobre a vinda de Cristo, ele não está colocando aqui como algo secreto, como algo invisível. Ele está dizendo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão. Todos os povos verão, todos os povos lamentarão. Então Jesus nunca ensinou isso. Apocalipse 1:7. Apocalipse capítulo 1. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e algumas pessoas o verão. É isso que o texto está dizendo? Não. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, Mateus, no sermão profético, fala: todo mundo vai ver. João, na ilha de Pátimos, diz também a mesma coisa. Agora, vamos voltar lá para Mateus 24.
no versículo 44. 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto, às vezes, ele é utilizado por quem defende as duas fases distintas, como sendo assim, olha, é como um ladrão, você não sabe a hora. Então, ele vai vir dessa forma invisível, ele vai vir de forma oculta. Não tem nada a ver, meus irmãos. Só está falando sobre a iminência da vinda de Cristo. Fiquem avisados, ou seja, é como lá na época do dilúvio. As pessoas duvidavam, não queriam saber do Senhor, até que o dilúvio veio. Na nossa geração, a gente não fala o tempo todo sobre Jesus, que Jesus vai voltar? Então, Jesus vai voltar. Mas daí dizer que ele vai voltar de forma invisível, a Bíblia não ensina isso. Pois não. Não, a ressurreição é uma só. Haverá apenas uma única ressurreição. Vou mostrar um pouco à frente. Ou seja, em cada época, quando João estava falando, ele está falando também dos inimigos de Cristo. Os que, de alguma forma, ou mataram Cristo, ou duvidaram de Cristo, alguma coisa assim. Então, todos o verão. Aqueles que o Pai deu para Jesus e aqueles que são rejeitados, que são os réprobos. Então, todos eles o verão. Mas ressurreição é uma só. Uma única ressurreição, não vai ter mais de uma. Ah, tá legal. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Um segundo ponto aqui, que nós devemos rejeitar, é que a Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento só acontecerá após a revelação do anticristo. Então, preste atenção. Como que os irmãos, os nossos irmãos que ensinam em duas fases distintas, eles dizem: a igreja vai passar pela grande tribulação? Não. A igreja vai contemplar, no sentido de ver o anticristo? Não. Por quê? Porque ela já vai ser arrebatada antes. Então a igreja é arrebatada, vem a grande tribulação, tá? E aí o anticristo aparece aqui na terra. Mas não é isso que a Bíblia diz. Segundo aos Tessalonicenses, vamos abrir esse texto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que o texto diz, irmãos. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então, preste atenção primeiro aqui. Vinda é a palavra parousia, tá? Que seria a vinda visível. Reunião é o arrebatamento. Nós não negamos que acontecerá um arrebatamento. Tá? O povo de Deus, que estiver vivo na época da vinda de Cristo, vai ser tirado e vai encontrar com o Senhor nas alturas. Só que, olha o que o texto está dizendo. O texto está colocando as duas coisas. No que diz respeito à vinda e à reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo já tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele está dizendo que a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que antes aconteça algo. O quê? O aparecimento do filho da perdição, o anticristo, o período da apostasia. Então, só aqui a gente já responde muita coisa. Primeiro, a vinda e a reunião vão ocorrer em um só momento. Não tem esse ato, não tem essa diferença de tempo. E segundo, a igreja vai passar pela grande tribulação.
Por quê? Porque está dizendo que Cristo só vai voltar depois que isso acontecer, que o anticristo aparecer. E o anticristo vai aparecer quando? No período chamado de grande tribulação. E quem é que vai estar lá na grande tribulação? O povo de Deus. Terceiro ponto. Não existe nenhum texto que divide a volta de Jesus em dois eventos. Uma vinda em duas fases. Eu, no bom sentido da palavra, eu desafio a igreja a mostrar, a procurar um texto bíblico que fale sobre isso. A vinda de Jesus em duas fases distintas. Não existe. Gente, seria tão estranho, porque quando você pega a Bíblia como um todo, dentro do seu cânon completo, seria assim, Jesus Cristo, então, ao todo, a vinda dele são três. Ele veio a primeira vez, no século I, tá? Aí ele volta para o céu, ele vai voltar mais uma vez, de forma secreta, e vai voltar 7 anos depois, de uma forma visível. E detalhe, é uma coisa que até hoje eu fico pensando assim, se essa interpretação estiver correta, então você pode contar o seguinte, o arrebatamento, as pessoas nessa linha é secreto, as pessoas não vão saber, mas elas vão ver os acontecimentos. Cadê meu esposo? Cadê minha filha? Cadê fulano? Cadê o irmão lá da padaria? Sumiu, desapareceu. Então, se desapareceu, ocorreu o quê? O arrebatamento. Aí você pode contar, então, 7 anos certinho, porque 7 anos depois, o que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar de forma visível. Estranho, porque você pode datar ali o período certinho. 7 anos depois do arrebatamento, Cristo ele vai voltar. Mas a Bíblia não mostra isso. Quer falar alguma coisa, Lara? Só 2 comentários. Eu sei que tem uma linha da reforma que entende que o anticristo é o Papa, não é isso? Ou o papado. Isso. Pelo que o senhor falou, não faz sentido, porque se o anticristo vem na grande tribulação, a gente já estaria nela. E não estamos, eu acho. É difícil, mas não estamos, né? Então, é só se o senhor... Sim, não, isso. posso comentar. O anticristo, na verdade, a Bíblia, ela fala do anticristo no sentido de um ser e vários. Então, o vários, eu entenderia que ali caberia você falar assim, todos aqueles líderes religiosos que não ensinam uma cristologia de acordo com as escrituras, eles estão andando no caminho do anticristo. Por isso que João vai falar que há vários anticristos nesse aspecto. Mas não, quando Paulo fala sobre anticristo, ele está falando sobre o anticristo, sim, de uma pessoa que vai aparecer. Os espíritos do anticristo que tem na Bíblia não são líderes religiosos, né? Porque é Nero, um deles. O outro é aquele da época de Daniel, que eu esqueci o nome, que é um nome bem complicado. Etíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, né? Então, assim, eles eram líderes políticos mesmo, assim, não era nada... Mas eles trouxeram grandes... contribuindo ali, ó. Tanto Antíoco quanto o Nero, eles se consideravam deuses e eram adorados como tais. Aí, nesse caso, dá para unir com, tem um aspecto com a figura. Religioso, certo? sim. E a outra é porque eu já tinha ouvido falar, mas assim, foi muito... Não lembro onde é que eu vi isso, que tem gente que entende que esse arrebatamento, na verdade, quem está saindo é quem está indo para o inferno, é isso? O senhor já viu isso, assim? Tipo, que sempre se diz que quem está subindo, quem está sumindo é o salvo. Sim. Mas tem alguma linha que diga que, na verdade, quem está sumindo é quem está perdido? O senhor já viu isso ou não? Não. Então, não. tá. O que eu não conheço. Então, tem? Eu queria ficou na minha cabeça, mas enfim. O que eu conheço, assim, mas aí você pode até falar, não conheço mesmo. O que eu conheço é a linha que vai dizer assim, olha, os que subiram são aqueles que estavam vigiando, que estavam fortes e tal, tudo dependendo dos méritos dos homens. Mas os que ficarem, vai ter aqueles que vão ficar. Os que vão ficar são aqueles que eram os crentes assim, nominais, e no período da grande tribulação, a salvação vai depender dos atos deles. Então, eles que vão ter que fazer por merecer. E alguns chegam até a dizer que o Espírito Santo não vai estar nesse período, que tudo vai depender das pessoas. Agora, essa aí eu não conheço. Tá?
Eu já ouvi pregações de uma linha que dizia que a interpretação da palavra apostasia é retirada, a decepção, não no sentido de desapontamento, mas a retirada daquilo que não presta, que está na ponta, que não presta, é retirado como uma poda. Então, no caso dos dois que estavam no campo, um será deixado, outro será levado, o que ia ser levado é o que ia direto para o inferno. E o outro ficava aqui. Já ouvi isso. Interessante. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: aqueles que defendem as duas vindas, me parece que entre a primeira e a segunda ainda tem a oportunidade da salvação e que a primeira serviria como testemunho para a conversão. É isso? Sim, é isso mesmo. As pessoas ainda podem serem salvas estando aqui na Terra, mas vai depender também dos méritos delas. Então, o estranho, nem todos vão ensinar isso, mas alguns chegam até a dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da Terra e que a salvação, então, vai depender única e exclusivamente dos méritos dessas pessoas. Pois não, Salles? Eu só queria contribuir, pastor, e aí você me corrige também se eu estiver errado, mas a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, ela é um momento onde você tem o encontro da igreja dele, né, como o senhor está colocando nos ares, há o estabelecimento da igreja, mas eu entendo, e aí é onde eu coloco aqui, se estiver errado, mas eu entendo que há também um estabelecimento e a condenação e o início do julgamento daqueles que estão sem Cristo. Eu acho que é uma coisa, pelo menos eu nunca vi na Bíblia, ou eu não passei por isso, esses ressuscitaram, foram para o céu, e aqueles que morreram sem Cristo, os que estão na terra, agora vão continuar uma vida de novo, vivendo com Cristo aqui, né, neste mundo. Né? Cristo volta e vai continuar, a igreja vai estar, pensando no nosso lado reformado, a igreja vai estar com Cristo, Cristo volta e se estabelece com a igreja, e essa igreja, e a terra continua com esses homens aqui, continua fazendo o que eles querem. O meu entendimento é que há o rompimento ali. Talvez até entrando um pouco... Nessa linha deles, seria assim. Na linha das duas fases distintas. Entra um pouco naquilo que o Nonato colocou na primeira questão dele, de que, quando fala... Né, aqueles que estavam lá transpassando vão ver, até aqueles vão ver. Então, eu acredito que talvez seja alguma coisa nesse sentido, de que esse estabelecimento vai trazer luz a todos. Aqueles que quando Cristo vier, todos esses vão ver com seus próprios olhos quem é Cristo. Então, naquele momento, acabou para tudo. Não existe mais para ninguém. Não tem mais, é uma vinda só. Como Deus vai fazer isso, se é em um dia, se é em 1000 anos, como Ele vai estabelecer isso aí, como é que Ele vai fazer esse julgamento, se é no tempo cronos dele, assim, acabou, pum. E a gente nem vai também, separou joio de trigo e condenou um e elegeu o outro. Então fica mais para contribuição, e se eu tiver falado alguma coisa, você corrige. Tranquilo. Avançando aqui, gente, olha só. Então não existe nenhum texto que divide a volta em dois eventos. Jesus disse que a sua volta seria quando? Depois da grande tribulação. Isso aqui eu não consigo entender. Por que os nossos irmãos que defendem uma linha diferente da nossa, eles ficam tão ofendidos, eles acham assim, isso uma coisa assim absurda, dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esses dias, um irmão, num grupo de WhatsApp, ele colocou alguma coisa lá sobre a vinda de Cristo e era um ponto equivocado, e eu assim, de uma forma muito, muito tranquila, amorosa, eu fui lá e olha, irmão, vai ser assim e tal, fui mostrando os textos, e aí uma pessoa se levantou e não aceitou de jeito nenhum, porque ela acha um absurdo a igreja passar pela grande tribulação, e para ela isso é quase como que uma heresia, é algo que pesa muito. Só que, irmãos, vamos ver se a Bíblia fala sobre isso. Volta lá para Mateus 24. Eu acho que, respeitosamente, nós não iríamos fazer isso. A gente tinha que rasgar esse texto aqui. Olha só, dá uma olhada aí na sua Bíblia, aí, tá? Não sei se é Almeida, revista e atualizada, que ela coloca uns títulos em cima. Se você ver, primeiro começa, acima do capítulo 24, você tem o sermão profético e a destruição do templo. Tá? Como é que é a ordem aqui? Isso aqui foi no ano 30. Jesus,
ele vai no templo do rei Herodes, aquela construção magnífica, linda, e os discípulos estão ali admirados com o templo, com a construção, com a arquitetura. E Jesus vira e fala bem assim, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, ele profetizou a destruição daquele templo. E isso aconteceu, de fato, e a comprovação, não somente a comprovação bíblica, mas há provas corroborativas. Flávio Josefo citou isso, outros personagens citaram a destruição do templo que ocorreu no ano 70. Então, o templo ele é destruído. Só que os discípulos vão em particular até Jesus e eles fazem uma pergunta, né? Olha aí o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizem-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, quando acontecerão o quê? A destruição do templo, o que o Senhor está falando. E quais são os sinais da tua vinda e os sinais da consumação do século? Então, ele começa aqui, do versículo 3 em diante, mostrando primeiro o princípio das dores, que ele vai mostrar que são fomes, terremotos, nações se levantando contra nações, reino contra reinos, falsos profetas, iniquidade, o amor se esfriando. Só que ele vai mostrando que há uma intensificação. É como uma mulher que está grávida está sentindo as dores de parto. À medida que essas contrações elas vão ficando mais aumentando, né, é que a mulher está prestes a dar luz. Então ele está mostrando assim, olha, isso vai ocorrer em várias gerações, mas vai ocorrer também uma intensificação desses sinais, mostrando que o mundo está prestes a dar luz, no sentido de Cristo voltar. Só que agora, preste atenção, depois dele detalhar esses sinais, aí vem o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Aí ele fala das grávidas, ele vai mostrando, e aí vem o versículo 29 que diz, logo em seguida, ao quê? A tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus, segundo o texto aqui, ele volta quando? Depois da grande tribulação. Não é isso? Tá muito claro, meus irmãos. Logo em seguida, a tribulação. Então, logo em seguida a tribulação, aí eu quero que você olhe o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos? É a igreja. Então o Senhor volta, todo olho o verá, os que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitam e voltam com ele, e os que estão vivos, eles vão ser o quê? Tirados. O Senhor reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Haverá o que a gente chama de... Oi? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. É uma metáfora, só para... Não quer dizer que você deva pegar isso de forma literal, ipsis literis. Só está dizendo o seguinte, vai haver uma separação dos justos e dos ímpios, dos bodes e das ovelhas. Não quer dizer que isso é literal, por exemplo, tem duas pessoas ali, esse vai ser tirado, aquele outro não. Mas o que ele está mostrando é que com a vinda dele, de fato ele vai fazer uma separação entre os que são do Senhor e aqueles que não são. É meramente isso, tá? Ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas o ponto é, quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai voltar? Ele vai voltar depois da grande tribulação. Pastor, pois eu entendo perfeitamente a sua explicação nessa parte, ficou muito clara. Mas no versículo 15,
desse mesmo capítulo, quando diz: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, etc. O que garante que ele não estava falando do ano 70? Ele estava falando. Então, aí que é o ponto. É o que a gente chama, boa pergunta, isso. Nós chamamos isso de perspectiva profética, ou condensação profética. A profecia, ela não tem apenas um único alvo, tá? Um único cumprimento. A profecia do Senhor, ela teve um cumprimento parcial no ano 70, e ela tem um cumprimento mais à frente com a segunda vinda de Cristo Jesus. De onde nós tiramos isso? Como que a gente pode... Por que a gente interpreta a Bíblia assim? Porque nós temos as profecias do Antigo Testamento, e as profecias do Antigo Testamento, o Novo Testamento interpreta assim. Exemplo, quando fala sobre a virgem que dará a luz. Você vê Mateus interpretando que a virgem ali é Maria dando a luz a Jesus. Só que quando você vai lá para o Antigo Testamento, você descobre que nasceu uma criança lá naquela época de uma virgem. Lá na época de Isaías. Uma moça. Não uma virgem no sentido, não uma virgem no mesmo sentido de Maria. Uma moça. Mas teve um cumprimento da profecia de Isaías, primeiro lá atrás, e depois na época de Cristo. O reino de Deus, Salmo 2. O reino de Deus do Salmo 2, primeiro teve um cumprimento com Davi. O Salmo 2 está falando de Davi. Mas o Salmo 2 também está falando da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo, da segunda vinda de Cristo e de novos céus e nova terra. Então, nós entendemos que Mateus 24, muitas coisas se cumpriram lá, no ano 70, mas nem tudo. Nem todas as coisas. Há uma aplicação para o futuro. Um problema que existe de um grupo pequeno, é um grupo que acredita que são os preteristas plenos. Tá? O preterista pleno, ele vai dizer assim: Nonato, tudo já se cumpriu no ano 70. Jesus voltou no ano 70. Todas as coisas que tinham que acontecer já aconteceram ali. Então, essa linha a gente rejeita e entendemos que não é bíblica. Mas o preterista parcial, entendemos que está correto. Você consegue ver indícios de coisas que se cumpriram lá, mas de coisas que ainda vai se cumprir com a vinda de Jesus. Isso é importante, pastor, para entender Apocalipse, porque toda vez que ele fala, por exemplo, a besta, ele vai falar, tipo assim, que é a Babilônia, mas na verdade era Roma, tá entendendo? Então, tipo, era a Babilônia, sim, mas naquele contexto era o Império Romano. E depois foi ser outro reino, e assim por diante. Então, assim, Apocalipse é muito disso, não é que é cíclico, mas é a imagem da pedrinha, né? Que você, ele está falando daquilo, e tem um aspecto mas cíclico também de sim, Apocalipse. sim, exatamente. Mas também, então essa expressão também serve para, né? Tanto é que tem, acho que alguma parte do Apocalipse que fala de dois homens. Aí eles ficam discutindo se é Zacarias e não sei quem, ou se é Elias e Moisés, ou se... e pode ser os dois, entendeu? Tipo assim, pode ser duas figuras que vêm e tal, e não precisa se prender. Então, o ano 70 realmente aconteceu, né? Teve uma destruição. Tanto é, só uma coisa engraçada é que uma vez um menino disse assim para mim: Lara, por que a igreja não fala sobre os imortais? Eu disse: como assim? Aí ele entendia que aquele texto, essa geração não passará enquanto não acontecer. Aí ele achava que tinha gente viva ainda desde aquele tempo, porque não aconteceu. Eu disse: não, Daniel, é o nome dele. Não, Daniel, ele estava falando ali de uma coisa que já aconteceu, aquele povo morreu. E realmente quem escutou aquela palavra viu Jerusalém ser destruída, né? Pelo Império Romano, eu acho. Então, mas também aponta para o futuro. Ótimo. Olha só, esses pontos aqui eu vou pular, eu acredito que já ficou claro, mas eu quero dar mais um argumento aqui, que seria o seguinte: nenhum argumento, preste atenção, nenhum argumento a favor de duas vindas, ou melhor, a favor da vinda em duas etapas, pode ser deduzido do uso do Novo Testamento das palavras da segunda vinda, que é a palavra parousia, apocalipse e epifaneia. Quem defende as duas fases da vinda de Cristo vai pegar algumas palavras gregas para dizer bem assim: pastor, essa palavra aqui, ela se refere à vinda secreta. Essa outra se refere à vinda visível dele, quando todos o verão. Mas quando você vai para as Escrituras, você percebe que não tem nada a ver.
Essas palavras são usadas de forma intercambiável ou de forma sinônima. Exemplo, vamos dar uma olhada no texto, olha só. 1 aos Tessalonicenses 4,15. Paulo, ele usa a palavra parousia para descrever aquilo que os pré-tribulacionistas chamariam de arrebatamento. Tá? Essa tirada secreta. Só que em 1 aos Tessalonicenses 3,13, a mesma palavra é utilizada para descrever a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, que é a segunda vinda da volta de Cristo. Então, não está batendo eu usar uma palavra simplesmente para dizer assim, essa palavra ela é utilizada na Bíblia para falar sobre o arrebatamento. Não, não bate. Vocês entenderam o que eu falei? Vamos dar uma olhada aí. Abra aí em 1 aos Tessalonicenses 4,15. Oi? Tá, mas eu quero ler daqui, fazer alguns comentários aqui. Então, o 4,15, olha só. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, eles estão usando a palavra vinda aí, tá? Que é a palavra parousia, para dizer o seguinte, essa palavra no grego está falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, ela só deve ser utilizada com esse sentido. Só que quando você vai para 1 aos Tessalonicenses 4,13, você vê que a palavra ela é utilizada para um outro sentido, que é o sentido da segunda vinda dele, a vinda que esses irmãos vão dizer que só vai acontecer, que todo olho verá, quando ele voltar lá naquela segunda vez, depois de 7 anos. Então não bate, porque é a mesma coisa. Outro exemplo, 1 aos Coríntios 1,7, que é um outro termo, que é a palavra apocalipse. Tá? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo usa aqui Apocalipse para descrever o que esses intérpretes chamam de arrebatamento. Aguardando vós o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, em 2 aos Tessalonicenses 1,7 e 8, a mesma palavra é empregada para descrever o que esses irmãos denominam sobre a segunda etapa da vinda de Cristo, que diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então, resumindo, para não ser exaustivo, não dá para você fechar dizendo assim, essa palavra é específica para o arrebatamento. Essa palavra é específica para a segunda vinda. Não. Todas essas palavras estão falando sobre uma única vinda. Um único momento. Não tem nada demais sobre isso aqui. Outro exemplo aqui. As passagens do Novo Testamento que descrevem a grande tribulação não indicam que a igreja será removida da terra antes que a tribulação comece. Nós já vimos isso em Mateus 24. Tem também Marcos 13:20, 1 aos Tessalonicenses 4:16 e 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Ponto muito importante aqui. Quem defende as duas fases da vinda de Cristo vai dizer bem assim, pastor, Mateus, quando ele está falando sobre a vinda de Cristo, ele está falando para os judeus, especificamente, porque eles dividem na mente deles essa ideia de judeus e gentios, ou judeus e a igreja. Só que Marcos fala a mesma coisa, a mesma passagem, mas Marcos está escrevendo para quem? Para os gentios. Então não bate essa ideia de falar bem assim, ali é só para os judeus, só vale para eles. Não, meu irmão, vale para a igreja como um todo. Terminando. Abram em 1 aos Tessalonicenses 4:16. 1 aos Tessalonicenses.
E se eu estiver equivocado, vocês podem me ajudar aí. A pergunta que eu faço é onde que essa palavra descreve um arrebatamento silencioso? Olha só, 4,16 diz assim. Vamos pegar do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? O que vai acontecer? Jesus vai voltar, vai trazer os que morreram em Cristo, essas pessoas vão ressuscitar, vão encontrar com Jesus nos ares, e aqueles que estão vivos vão ser arrebatados e vai ter um grande encontro nas nuvens. E depois ele diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele não mostra aqui, de maneira nenhuma, ele não mostra um arrebatamento secreto. Ele diz que Jesus vai vir nas nuvens, com trombetas, com anjos, ou seja, uma coisa muito barulhenta. Está chamando a atenção de todo mundo. Ele não mostra, por exemplo, uma marcha ré que acontece ali, seria assim, Jesus ele chega nas nuvens, aí das nuvens ele engata uma ré e volta para o tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro. Ele não fala nada disso. O que ele fala, na verdade, é que com a vida de Cristo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ponto. A vinda de Cristo é uma só. A vinda de Cristo, ela é precedida, no momento que ele está vindo ali, com barulho, com som, com trombetas, com alaridos, não tem nada de silencioso. E a vinda de Cristo, depois que ele volta, ele diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Resumindo aqui tudo aqui, terminando, nós podemos dizer o seguinte: como será o retorno de Cristo? O retorno de Cristo será físico e pessoal, assim como ele subiu diante dos apóstolos após a ressurreição. Então, todo o olho o verá. Jesus, ele veio em um corpo, ele morreu com um corpo, ressuscitou e tem um corpo, voltou aos céus em um corpo e voltará com um corpo de forma visível. Todo o olho o verá. Essa vinda será pública e visível, de uma a outra extremidade da terra. Ele será visto igualmente por todos os habitantes do mundo. Será uma vinda repentina e inesperada, gloriosa e triunfante. Tá? E qual é a garantia que a gente pode colocar da vinda de Cristo? A garantia é a primeira. Se nós olharmos a primeira vinda de Jesus, a que ocorreu no século I, ela veio em meio a várias profecias, e muito claras, dizendo qual a época que ele iria nascer, como que ele iria nascer de uma virgem, como que ele iria viver, como que ele iria morrer, quem estaria ao lado dele. A Bíblia é rica em detalhes sobre a primeira vinda de Cristo. E o mesmo Deus que falou da primeira vinda, é o Deus também que fala da segunda vinda. Ou seja, eu creio que ele vai voltar porque está escrito, e porque Deus não muda, porque Deus é imutável. Então será uma vinda o quê? Gloriosa. Será uma vinda para buscar o povo dele. Será uma vinda que vai ser consumada a nossa salvação. Então nós que vivemos o dilema do já e do ainda não, com a vinda de Cristo, nós vamos receber um corpo glorificado. A nossa salvação agora será uma salvação completa, e nós estaremos então para sempre com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Pois não.
Então, porque eles acreditam no milênio, o milênio literal. Para eles, Jesus Cristo, ele tem poder, sim, mas Jesus Cristo ele vai voltar para estabelecer o milênio, estabelecer o seu reinado, que será um reinado literal aqui na Terra. Mas aí ele ascendeu ao céu e ele está lá durante Ele está lá, tá? Ele está com o Senhor, ele tem todo o poder, mas ele ainda não está reinando como ele vai reinar. Então, para eles, ele vai voltar para iniciar o seu reinado, diferente do que a gente entende. Para nós, Jesus Cristo, ele já reina. Ele venceu o diabo na cruz e ele já tem todo o domínio sobre os céus e a terra. Então, essa diferença é uma diferença crucial entre nós e eles. Para eles não está reinando, para nós já está reinando. Ainda que a gente entende um aspecto do já e do ainda não. Tá? Quando ele voltar, de fato vai ter um reinado pleno do nosso Senhor. Mas isso não quer dizer que hoje as rédeas do mundo não estejam em suas mãos. Gente, Deus abençoe. Quer falar? Nosso escatologista aí. Gente, vamos com Deus, tá? Vamos fazer uma oração? Gustavo, você faz essa oração? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua revelação, Pai, que é, aliás, o título do livro, Pai. Te agradecemos porque tu tem nos revelado coisas, Pai, tem falado conosco. Há coisas que o Senhor não nos revelaste, que nós não sabemos, Pai, mas aquilo que é nosso, aquilo que nos foi revelado, por favor, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos procurar, Pai, para que nós possamos ter entendimento, para que esse seja um conhecimento que traga edificação, Pai, ao invés de discussões, porque existem coisas no livro de Apocalipse, Senhor, que não nos cabe entender nesse momento, coisas que acabam servindo como discussão, Pai, mas, por favor, abençoa para que o livro de Apocalipse seja para que nós entendamos o papel da igreja, entendamos o mover de Deus, como Cristo se movimenta na história, para que nós possamos, para que isso seja para edificação e para que nós possamos saber o que fazer nesse momento e, sendo o caso, no futuro também, Pai. Te pedimos também que abençoe a cada um aqui, Pai, que agora vai para casa, que esse seja um domingo, um dia de descanso, um dia do Senhor, um dia de reflexão, e para que traga a todos novamente bem, Pai. Muito obrigado. Por favor, abençoe essa escola dominical, Pai, para que seja uma escola dominical que sempre esteja abençoando quem fique presente, para que seja uma escola dominical, Pai, que essa seja uma das marcas dessa tua igreja local, Pai, a escola dominical. Por favor, te agradecemos, Pai, e te pedimos que conduza o resto do domingo e das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até mais tarde, meus irmãos.